Bom dia, irmãos e irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Chegou a nossa abençoada, o quê? Terça-feira, para honra e glória do Senhor, né? Estamos aqui para deixar uma palavra na nossa vida, nossos corações, né? E falarmos com Deus. Irmãos, a melhor coisa que nós fazemos na nossa vida é falar com Deus, né? E também nós temos que nos posicionar dentro da nossa casa, com a nossa família, com os nossos filhos, na nossa congregação. Nós temos que posicionar. Eu sempre falo que nós temos que ter uma posição, né? Não podemos deixar as coisas de qualquer jeito, né? Nós temos que pôr ordem, mas tudo com decência, com respeito, né? E com responsabilidade, não é verdade? Que nós temos que ter sobre a nossa vida, né? Porque Deus nos abençoa, mas nós temos que ter responsabilidade, não é verdade? Irmãos, hoje eu ainda tô atacada da rinite, né? Esse tempo tá muito quente e é só o Senhor, né, para cuidar de nós, né? Vai mandar uma chuva para nós aí, um tempo mais, né? Porque tá muito seco, né? E eu quero falar uma coisa nessa manhã abençoada, mas vamos orar primeiro para entregar aqui, para iniciar a palavra, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, guarda minha mente, guarda os meus ouvidos, guarda os meus olhos, guarda minha boca, guarda minha garganta, guarda o meu coração, guarda todos os órgãos que há no meu corpo, Jesus. Guarda, Senhor, os meus rins, o meu pulmão, guarda toda a minha corrente sanguínea, livra-me, Senhor, de todo mal, de peste, de praga, de contenda, de situações, Senhor, que eu não posso resolver, mas o Senhor pode, na minha vida, na minha casa, na minha saúde, o Senhor pode resolver. Eu não posso, mas o Senhor pode, né? O Senhor tem poder para fazer infinitamente mais do que pensamos ou que podemos imaginar, né? E o Espírito Santo falava assim para mim: Deus vê o que o homem não vê agora de manhã. Mas Deus quer falar conosco nessa manhã mais profundo ainda, mais profundo, né? Mais profundo ainda do íntimo do nosso coração, né? Porque muitas pessoas, irmãos, estão vivendo, né, dentro da igreja, mas estão ali prostrado e não está vivendo com Deus verdadeiramente, com Jesus verdadeiramente. Ah, irmã Maria Aparecida, mas eu tô passando por dor, tô passando por turbulência, eu tô passando por angústia, eu tô passando por dificuldade. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor é o nosso ajudador, né? Ele vai estar conosco, está conosco, não vai em todos os momentos, né? E aí vem esse relato, né? Vem esse relato de que muitas pessoas ainda não foram curadas, né? Muitas pessoas ainda se encontram com dor ainda, né? Que não foram curadas, né? Então, nós precisamos buscar essa cura, né? E essa cura quem vai nos dar? Só o Senhor pode nos dar essa cura, né? Nós mesmos não vamos conseguir sozinho, não, né? Mas o Senhor, Ele é perfeito em sua infinita bondade e misericórdia para nos ajudar nesses momentos de angústia, nesses momentos de opressão. Há muitos que estão passando por essa angústia, né? E fica ali abatidos, né? Mas não consegue ver que é o Senhor que tira essa ansiedade, né? Essa ansiedade que eu tenho relato de pessoas que me ligam e falam comigo: irmã, eu estou numa ansiedade, né? Numa ansiedade que eu estou e que eu não me encontro bem, né? E aí vai no médico, toma as medicação, porque o Senhor deixou os médicos para nos ajudar, e logo mais está passando mal. Por quê? Porque é só o Senhor que pode nos dar livramento, né? Livramento dessa angústia, dessa ansiedade.
essa ansiedade que o coração acelera. É horrível, irmãos, essa ansiedade, né? Eu lembro uma vez que meu filho tinha um amigo, que eu não vou citar nome, ele ia na nossa casa e toda vez ele passava mal com isso, ele não podia entrar nem no elevador, que ele passava mal. E um dia, aquilo ali comoveu meu coração e eu fui orar por ele, né? E como eu estava dentro da casa da minha mãe, tinha muitas ainda tribulações ali. E eu não me preparei e fui orar. Irmãos, eu orei, ele estava angustiado, passando mal, aí ele ia pro médico e saía do médico bem, só na base de remédio. E eu orei. Quando eu prostrei a minha mão para orar para aquele rapaz, o que ele estava sentindo, eu passei a sentir. Só que me veio na madrugada, irmãos, era uma angústia que subia assim pelo corpo e parece que estava te enforcando assim, ó, e você estava com falta de ar. E eu via o inimigo. E eu consegui repreender na minha mente, né? Porque eu não tinha força para abrir minha boca, eu não tinha força para levantar da cama, e eu chamei, clamei o nome de Jesus na minha mente. E Jesus me ajudou, né? Por isso nós temos que ter um preparo antes de orar pelas pessoas. Nós temos que jejuar, nós temos que estar orando junto, né? Desde lá para cá eu sei disso. E o que aconteceu naquele tempo? O rapaz nunca mais ele teve essa angústia de alma, né? Por isso nós temos que orar, né? Nunca mais ele passou mal novamente, né? O mérito é de Jesus, não é meu, né? Para honra e glória do Senhor, ele nunca mais passou mal. Mas nós vamos falar hoje nessa palavra, né, irmãos? Há muitos dentro da igreja angustiados, né? Angustiado, com dor na alma, e sai ferindo todo mundo, sai falando dentro da igreja, irmãos. E o Espírito Santo quer falar hoje conosco sobre isso, né? O Espírito Santo quer falar conosco sobre isso aí, né? Eu fiz na época da pandemia, Curados para Curar ali, com a pastora lá da Shekinah, né? Foi uma benção. Essa daí foi uma benção. E eu também falo para as pessoas que a gente precisa, né, que às vezes a gente não consegue sozinho, né? Vamos em Salmos de número 77, 2, né? 77, 2 diz assim: No dia da minha angústia busquei ao Senhor, e a minha mão se estendeu de noite, e não cessava a minha alma, recusava ser consolada. Aleluia, 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 né? Existem vários versículos da Bíblia que fala, né, da alma angustiada, né? Em Salmos 77, 2 fala sobre isso, que ele procurava, mas a alma estava tão angustiada, né? O estado interno do salmista, ele anima a sua alma pela consideração das grandes obras e da misericórdia de Deus. Então ele mesmo falava para a alma dele, né? No dia da minha angústia busquei ao Senhor, e a minha mão se estendeu de noite, e não cessava a minha alma, recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei, queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes, estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, aos anos dos tempos passados. De noite chamei a lembrança, meu cântico, meditei em meu coração, e o meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se de Deus de ter misericórdia, ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira?
Então ele mesmo falava para ele lembrava das coisas que Deus falou para nós, das promessas, ele falava para a alma dele, né? Estava ali angustiada. Quando estou angustiado, busco o Senhor, né? Quando estou angustiado, busco o Senhor de noite, estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Oh, aleluia! Então, irmãos, nós temos que reunir com essas pessoas que estão com as almas inconsoláveis para nós fazermos o quê? Oração. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e vamos falar daquela pessoa, que aquela pessoa é errada, que aquela pessoa é má, que aquela pessoa quer só falar das outras, que aquela pessoa aí vira uma bola de neve, um fala daqui, outro fala dali, e aí? O certo não é nós orarmos para aquela alma que está ali angustiada e está trazendo todo esse desconforto, seja na sua casa, na igreja, no seu trabalho. E isso o Espírito Santo está falando conosco hoje, porque nós sabemos estar na palavra de Deus, não é verdade? Lá em Mateus 26, 38, vamos ver. Mateus 26, 38. Vamos ver o que diz? Oh, aleluia, glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou adormecidos e disse a Pedro: Então, nenhum, ora, pudesse velar comigo. Nenhum estava orando com Jesus, quando ele estava falando com o pai dele, para afastar dele aquela angústia, aquele mal-estar. Ninguém estava orando com Jesus. Os discípulos estavam dormindo. E Jesus está falando conosco que nós estamos dormindo e não estamos orando. Vigiai e orai, para que não entreis em tentações. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa palavra é muito forte nessa manhã, irmãos, porque na verdade o nosso espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. Nós temos que lutar todos os dias para que não caímos em tentação. E nessa hora, o que Jesus falava? E indo pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, e disse: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres, né? E voltando aos seus discípulos, achou-o adormecidos e disse a Pedro: Então, nenhuma hora pudeste velar comigo? Nenhuma hora nós podemos orar com Jesus. E ele disse: Vigiai e orar, para que não entreis em tentações. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E então o Espírito Santo está falando conosco nessa manhã, irmãos. A palavra é verdadeira, a palavra corta mais do que uma espada afiada, a palavra não volta vazia, né? E aqui está, em Mateus 26, 38, Jesus expressa a alma profundamente triste. Ele expressou a alma profundamente triste até a hora da morte. Por que nós achamos que nós não vamos passar por angústia de alma, né? E aí nós não sabemos lidar com a nossa angústia de alma, e aí nós queremos maltratar os outros, nós queremos fazer tudo errado, né? Nós precisamos ter uma passagem também na Bíblia que diz: Por que está batida, ó minha alma? Espera em Deus.
né? Eu ainda louvarei. Espera em Deus, né? Fala para sua alma nessa manhã de terça-feira, né? Outras passagens incluem o relato de Ana. Vamos lá ver em 1 Samuel. Aí nós vamos entrar aqui porque nós somos tão falados, né? Porque nós somos tão falados em Ana aqui. 1 Samuel, nós vamos entender por que o inimigo nos persegue tanto, né? Em 1 Samuel 15, vamos ver o que acontecia com Ana, né? Eucana e suas mulheres, né? Mas não é aqui, é no 15. Em 1 Samuel 15, daqui é a primeira parte. Vamos procurar aqui. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Aqui está, né? Aqui está. Então disse Samuel... 1 Samuel 15. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor e ungiu-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei que fez Maleque Israel, como lhe opôs, e agora quando subi ao Egito... Não é essa parte aqui, eu acho que eu coloquei errado, sim, tá errado, é lá na primeira mesmo. É eu que tô fazendo confusão, tô aqui no 15. É primeiro. Glória a Deus, aleluia, né? Então, se o Senhor quis que eu lesse, eu li. Glória a Deus, aleluia, aqui. Eu tava aqui e fui pra lá. É 1 Samuel 1:15. Agora tá certo. Que eu vi que não tava falando de Ana aqui. Ana, quem era Ana, né? Era uma mulher que ela queria o quê? Ter um filho, né? Porque Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenho, pois, a tua reserva por filha de Beliel, porque da multidão dos meus cuidados, dos meus desgostos, tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vá em paz, o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos, né? Ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi em seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste, né? E levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram perante o Senhor e voltaram e vieram à sua casa. Ramá e Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Eita, glórias a Deus. Ela era uma mulher o quê? Atribulada. Por que Ana era uma mulher atribulada? Porque ela rogava a Deus que lhe deu um filho. Então ela estava angustiada. Muitas vezes nós queremos alguma coisa e nós estamos angustiados, de vez de nós procurarmos Deus e orar para que Deus venha consolar nossa alma, nós saímos por aí querendo achar razão para a situação, querendo achar logo um conserto, sendo que quem pode falar com a nossa alma, aquietar nossa alma, dar essa paz que excede todo entendimento, é Deus. Mas Ana, ela se prostrou, né? Ela aqui fala em 1 Samuel 15 que se declara uma mulher angustiada de espírito, de diversos outros, né? Por quê? Porque lá em Salmo 77:2, quando estou angustiado, busco o Senhor de noite, estendendo as mãos sem cessar, a minha alma está inconsolável.
Em Mateus 26:38, então lhe disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte ficar aqui e vigiar comigo. Então, Jesus estava pedindo àqueles discípulos que ficasse com ele, vigiasse, né? Mas eles estavam dormindo. Olha só, muitas vezes nós estamos dormindo, irmãos. Nós precisamos acordar. Em 1 Samuel 1,15, porém, Ana respondeu: não, meu senhor, sou uma mulher angustiada de espírito, não bebo vinhos nem bebida forte. Porque todo mundo achava que Ana estava embriagada quando Ana estava orando no templo. Então, pode acontecer o que for, né? As perseguições, o que for, mas você não pode deixar de clamar ao Senhor, de entender que tudo depende de nós com Jesus. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Ela estava ali derramando, né? Olha para mim, olhava para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As angústias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Oh, aleluia, né? Lá em Salmos de Números 26, 16, 17. Vamos lá ver? Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Ele estava clamando aí, falando com o Senhor, para que ouvisse, né? Salmo 26 aqui, 16, que diz assim, 11, 12... que diz assim, olha para ele, tirará os meus pés, olha para ele, olhe para mim, tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos, olha para minha aflição e para minha dor, e perdoa todos os meus pecados. Olhe para os meus inimigos, pois se vão multiplicando, e me aborrece com ódio cruel. Guarda minha alma, livra, não me deixe confundido, porque confio em ti. Guarde-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Glórias a Deus, aleluia. Nós deveremos orar a Deus para que cuide da nossa alma. É tempo de oração, porque há muitos angustiados, há muitos tristes, há muitos paralisados, e nós precisamos. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina, essa passagem demonstra a angústia é um sentimento humano, comum, é um sentimento humano, qualquer um de nós pode ter, expressa na Bíblia em diversas situações, né? E personagem que busca alívio e a presença de Deus em meio à sua dor. É só o Senhor que pode aliviar a sua dor, a sua angústia. É só o Senhor que pode tirar do teu coração, né? Assim o Senhor cuida de nós nesses momentos. O Senhor nos guarda, protege a nossa alma, mas nós precisamos orar. Ai, muitos, esses dias eu deparei com uma mulher que estava ali na presença de Deus, tão angustiada que eu olhava para o rosto dela e ela declarava com a sua boca aquela angústia. Porque quando as pessoas estão sem paradeiro, elas estão angustiadas, ela costuma ver no outro defeito, ela costuma ver no outro confusão.
ela costuma olhar para o outro e, entendeu? Por quê? Porque ela está angustiada de alma. Ela está atormentada, né? Como aqui como aqui Ana disse ao Senhor. Mas Ana, ela foi buscar o Senhor para falar lá no templo, né? Ela declarou ao Senhor: sou uma mulher angustiada de espírito, e diversos outros, né? O versículo mostra que descreve a angústia de Ana. Ana estava angustiada porque ela queria ter um filho, né? E ela buscou a Deus. Ela foi lá no templo orar, né? Então, muitos estão assim, prostrados, desanimados, angustiados. Mas a palavra do Senhor diz, né? Davi recorre a Deus confiando na sua própria integridade, né? E ele, além de pedir para Deus julgar ele ainda orou pedindo para o Senhor. Esses salmos aqui é muito importante, irmãos, porque ele ainda orou pedindo ao Senhor, né? Porque ele se encontrava ali angustiado. Então ele pediu para o Senhor, para quê? Olha para mim, tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração têm se multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Olhe para a minha aflição e para a minha dor, e perdoa todos os meus pecados. E ele ainda pediu perdão, irmãos. Olha que palavra forte, né? Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando, e me aborrece com ódio cruel. Está acontecendo isso? Está, irmão. Mas como que nós vamos cuidar da nossa alma? Olha aqui. Guarda minha alma, livra-me e não me deixes confundido, porquanto confio em ti. Olha aqui, nós não ficaremos confundidos porque nós confiamos no Senhor, né? Guarda-me a sinceridade e a retidão. Eu quero ser sincero. E a retidão, porquanto espero em ti. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Então, quando Jesus estava ali orando, ali no eu não sei falar o nome daquele jardim lá, Getsêmani, que ele estava orando, os discípulos adormeceu, ele estava se sentindo sozinho, angustiado. E ele disse o que para o pai dele? Por que ele falou para o pai dele afastar dele, né? Porque ele falou porque a alma dele estava profundamente triste até a hora da morte. Ele sabia o que estava acontecendo. Então ele disse para Deus que se pudesse afastasse dele aquele cálice, né? Que seria doloroso, né? E Jesus passou por tudo aquilo. Você pode imaginar a dor de Jesus por nós, né? Então ele disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo pouco mais para diante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Oh, glória a Deus. Ele mesmo ali já estava preparando para o acontecimento. Ele falou com o pai dele. Ele pediu para o pai dele. Por que nós não podemos pedir, né? E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então uma hora pudesse velar comigo? Chame seu irmão para orar. De vez de você ficar ali, ó, um falando do outro, outro falando do outro, não chame ele para orar, porque a palavra diz: vigiar e orar, para que não entreis em tentações. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eita, glória a Deus, aleluia. O Senhor está falando
grandemente conosco nessa manhã. O Senhor está nos alertando, irmãos. Aonde nós vamos cessar a nossa dor, a nossa alma angustiada, preocupada? Onde? Buscando o Senhor em oração. Porque Davi ali, ele falava com o Senhor. E Ana também. Ana não saiu por aí brigando com todo mundo porque ela não tinha um filho, né? Irmãos, eu vi ontem no shopping, eu vou dar um exemplo aqui, uma moça tão nova, né? Cheia de vida, angustiada de alma. A gente estava ali na fila, eu e meu filho, e quando a gente perguntou onde que tá a fila, porque a gente não sabia, ela respondeu muito mal, né? Ela respondeu muito mal e ela disse que já tinha uma pessoa lá, e depois ela falou assim: ah, eu já trabalhei aqui, eu sei como que é, não tem caixa para atender, só tem um, eles devem estar tal, né? Não vou falar mais. E aí eu disse a ela assim: não precisamos brigar, a gente espera, tá tudo bem, Jesus é maravilhoso. E ela olhou assim para mim, sabe? Irmãos, há muita gente doente de alma, que a gente pode ver, estão afiadas, estão com as garras prontas para atacar. Porque a dor da alma é tão grande, irmãos, a dor de alma das pessoas, que elas querem explodir, a angústia, a ansiedade, que elas querem, transbordar no ódio, na vingança, no desamor. Então nós precisamos prostrar aos pés de Jesus e dizer: Senhor, a minha alma se encontra abatida, a minha alma se encontra, Senhor, sem ânimo, me ajude, Senhor. Nós precisamos, irmãos, porque quando nós enxergamos assim o mundo, porque nós enxergamos com os olhos espirituais de Deus, nós temos amor pelo ser humano. E o inimigo vem para nos perseguir também. Ele vem para nos perseguir, para falar o que nós não falamos, para tentar nos desanimar. Ele vem também, porque nós estamos fazendo a vontade de nosso Pai, né? Que o amor, né? O amor que nos sustenta todo dia, esse amor de Jesus que Ele tem por nós. Mesmo que nós fomos maltratados, mesmo que nós fomos ali apanhados, nós ainda temos esse amor de Jesus. Nós conseguimos perdoar o nosso próximo, porque nós somos falho e pecador também. Nós não somos perfeitos. E nós dizemos todo dia ao Senhor: Senhor, nos ajude, nos perdoe dos nossos pecados, porque nós somos falhos. O Senhor é tão grande na nossa vida e nós somos tão falhos, Senhor. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor, porque daqui para frente, Senhor, nós vamos ser mais dependentes ainda do Senhor. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Porque Ana prostrou-se ao Senhor. E Ana ali derramou tanta lágrima que o povo falava dela também, que ela tinha bebido bebida forte, essas coisas, mas ela não. Ela estava ali entregando a sua alma ao Senhor. E é isso que nós temos que fazer, irmãos, né? Porque na verdade é essa angústia que muitos estão vivendo, e o Senhor quer nos cuidar, quer nos tratar, né? Porque o Senhor fala que no mundo nós teremos aflições, mas que Ele venceu e nós vamos vencer. O Senhor fala que estará conosco até os confins dos dias, dos tempos. E Ele cumpre a sua promessa. Ele cumpre, irmãos. Nós temos que confiar no Senhor. Amém? Mesmo naqueles dias, irmãos, que a sua alma está abatida, que você não quer levantar, clame pelo Espírito Santo de Deus. Clame pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar então, porque a palavra veio poderosa nessa manhã. Eu não conseguiria, irmão, se não fosse o Senhor. O Senhor
me dá a palavra de uma forma sobrenatural. Eu não sei explicar. Na verdade, muitas vezes depois eu até escuto os áudios, porque é o Espírito Santo que conduz a gente, né? E eu sou grata ao Senhor, porque sem o Senhor, irmão, eu podia ter diploma, eu podia ter teologia, eu podia ter tudo. Mas se eu não tenho Jesus, se Jesus não entra no meu coração, eu não consigo ter essa transparência, né? Essa essência, não é verdade? Porque Jesus era manso e humilde de coração. Porque Jesus tinha um amor que não tem explicação. Que nada nesse mundo não tem explicação. Jesus tinha um amor por nós que não tem explicação, né? Ele passou toda aquela dor por nós e ele continua nos amando. Nós temos que entender isso, né? E buscar o Senhor, né? E o Senhor pode nos dar essa paz que está na Bíblia também. Essa paz que excede todo o entendimento. Que muitas vezes nós não entendemos que está passando tanta coisa e nós estamos ali em paz. E as pessoas não entendem. Será possível que essa irmã está assim, assim? Não é o Senhor que nos dá essa paz. É o Senhor, só o Senhor. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Vamos orar e agradecer ao Senhor por essa palavra linda, essa palavra abençoada que o Senhor nos deu hoje, né? Que fala da nossa alma, né? Que fala de Davi, fala de Ana, fala dessa angústia que o Senhor quer falar conosco hoje. E nós possamos ouvir a voz do Senhor, né? Eu gosto muito desse louvor que fala, né? Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te seguir, tua voz é livramento em meio ao tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança em meio ao tormento, angústia, né? Tua voz é tudo. Oh, glória a Deus, aleluia. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Obrigado, Jesus, pela nossa vida. Obrigado, Jesus, por ter morrido por nós naquela cruz. Achar que nós ainda merecemos. Obrigado, Senhor. Perdoe a nossa falha, os nossos erros, Jesus. Porque nós somos muito falho, pecador, quando abrimos nossa boca. Nos ajude, Jesus, a fazer a tua vontade, Jesus. Nos ajude, Senhor, a permanecer na tua presença. Mesmo em meio a tanta dificuldade, olhai, Senhor, por esses que estão com a alma angustiada. Olhai, Senhor, por esses que choram como Ana, que estão com a alma angustiada, que não tem paradeiro, que não tem sossego. Ganha isso aqui, não tá bom, mora aqui, não tá bom, faz assim, não tá bom. Estão angustiados de alma, Senhor. Não estão no Senhor. Ajude, Senhor, para que vejam que o Senhor é tudo na nossa vida, que sem o Senhor nós não podemos nada. Não há nada nesse mundo que vai preencher esse vazio. Não há bem materiais, não há nada, não há relacionamento, não há nada que vai preencher essa angústia da nossa alma, a não ser o Senhor, que vai cuidar de todos que nele buscam e esperam no Senhor. Nos ajude, Senhor. Que o Senhor tem mais valor para nós do que qualquer coisa aqui nessa terra. Nos ajude, Senhor, a permanecer na tua presença. Muito obrigado, meu Deus, pelo pão nosso de cada dia, pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos filhos. Obrigado pela oportunidade de acordar. Obrigado pela nossa saúde. Obrigado, Jesus, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor. Às vezes nós somos tão
tão ingratos, e o Senhor tem feito tanto por nós, pela nossa casa. Muito obrigado, Jesus. Olhai por esses que ainda não conhecem o seu amor. Olhai, Jesus, pelo nosso bairro, pela nossa rua, pelos vizinhos da direita, da esquerda, pelas famílias, Senhor, que se encontram angustiadas. Olhai, Senhor, pelos idosos que estão nos abrigos, pelas crianças, pelas mulheres que estão sendo violentadas pelas crianças. E muitas vezes não tem quem ore por eles.